de arte, voltamos à nossa rotina normal, vamos dizer assim, pelo menos esse novo normal, que são as aulas online. Então, depois dessas férias, essa é a primeira aula de arte de vocês. E como vocês podem ver, não vou enrolar muito, já está aqui a temática de hoje, tá? Que é a prática da arte terapia. E eu coloquei como subtítulo, já para vocês começarem a entender um pouco melhor, que é o seguinte: um processo de manifestação e autoconhecimento. Vocês vão entender o que é que eu estou querendo dizer com tudo isso daqui a pouquinho, conforme a gente for passando, tá? Mas então, o foco da nossa aula de hoje é, como vocês podem ver, a arte terapia. Eu queria lhe perguntar, queria saber de você, queria que você pensasse nisso agora, que é o seguinte: você já ouviu falar sobre a arte terapia? Alguém já comentou com você? Você já soube de algum lugar que faz isso ou de alguém que faz isso? Então, fica aí esse primeiro questionamento. Se você não souber nada sobre arte terapia, é um ótimo momento essa aula para conhecer esse tipo de arte, até porque é algo que todo mundo pode fazer e vocês já vão entender daqui a pouco. Mas no primeiro momento, vocês podem ficar com a seguinte dúvida, que é o seguinte, olha, mas primeiro, o que é terapia, né? Primeiro tem que entender o que é terapia, para depois começar a tentar entender o que é arte terapia. Mesmo que muitos já tenham ouvido falar, eu deixei bem claro aqui para ficar bem fácil, tá? Então, segundo o dicionário, e aí é a dica que eu dou, sempre que tiver dúvida em qualquer palavra, no significado de qualquer expressão, procure dicionário. Ah, professor, não tem um dicionário em casa. Para que melhor dicionário do que o Google? Existem vários dicionários online. É só colocar a palavra que você quer e o nome e significado. Por exemplo, eu coloquei no Google terapia, significado. Já viu a lista dos significados pelo dicionário. Então, terapia, como vocês podem ver aqui, ó, é um substantivo feminino, né? A terapia, todo dicionário vem falando qual é a classe gramatical da palavra. E o único significado que eu encontrei no Google, que eu encontrei nesse dicionário online, está ligado ao significado que é usado na medicina, que é, de maneira geral, tratamento de doentes, a terapêutica. Então, vamos focar nisso, tratamento de doentes. Então, o que é terapia? É um tratamento de doentes. Aí você já começa a relacionar aí, né? Então, peraí, arte terapia seria um tratamento de doentes que é feito por meio da arte. Eu acho que já está um pouco claro isso, né? Então, é usar a arte para cuidar de pessoas doentes. Mas que tipo de pessoas doentes? E a gente já vai ver melhor isso. Porque então esse é o momento que você está se perguntando. Então, de maneira geral, professor, o que é arte terapia? Então, vamos por 3 pontos aqui, ó. Vamos por 3 pontos para vocês entenderem melhor. O primeiro ponto é quem pode oferecer arte terapia, ou seja, quem é que pode chegar para você e falar assim: eu vou trabalhar com você a arte terapia. Eu, como professor, posso fazer isso? Não. Eu estou aqui apenas para apresentar a arte terapia, fazer você entender um pouco melhor e fazer uma proposta no final da aula. Mas quem realmente pode trabalhar com esse tipo de terapia por meio da arte é, no caso, um psicólogo, ok? Ele aí tem uma especialização voltada a esse tipo de conhecimento, ele, além da graduação dele, né, da faculdade que ele fez para ser psicólogo, ele ainda tem que fazer um curso de especialização nessa área da arte terapia, e aí ele pode oferecer isso no seu consultório. Eu até tentei entrar em contato, mas aí não deu tempo até eu gravar essa aula. Eu tentei entrar em contato com o NAP para saber se no NAP os psicólogos de lá trabalham com arte terapia. Eu ainda não consegui a resposta, mas vocês podem me perguntar depois que eu vou tentar obter a resposta sobre isso, tá? E aí, quem pode fazer a arte terapia? Ou seja, os psicólogos ofertam esse tratamento para quem? Como eu falei, terapia dá a ideia de que é um tratamento para pessoas doentes. Só que aí nesse ponto, primeiro a gente não está falando de doença física, de alguém que cortou o braço, quebrou o braço, e aí uma forma de curar esse braço é por meio da arte. Não. É uma forma totalmente biológica que você vai usar para curar o seu braço, né? Tomando um remédio adequado, com repouso e tudo mais. Quando a gente fala arte terapia, a gente está pensando aqui numa questão mesmo emocional, numa questão pessoal, tá? Lá de dentro, da sua mente, das suas emoções, ou se você quiser chamar assim, da sua alma. Aí você fala: professor, então são só aquelas pessoas que têm traumas, que realmente passaram por momentos muito difíceis da vida, sabe? Que sofreram muito já, que já tiveram seu coração despedaçado muitas vezes. Isso, claro, né, figurativamente, não literalmente, mas seu coração despedaçado muitas vezes, que tem que procurar arte terapia. De maneira geral, quem mais necessita é quem deveria mais procurar. Mas se você parar para pensar, todo mundo tem seu trauma,
todo mundo já passou por alguma situação difícil, às vezes traumas que a gente nem conhece, porque o nosso inconsciente, ele trabalha de maneiras, né, que a gente às vezes não entende. Às vezes a gente sofre por algumas coisas sem entender, a gente ao passar por certas situações, a gente sofre mais do que o devido e a gente não entende o porquê disso, ou seja, existe algo no nosso consciente que a gente não está entendendo. E aí a arte-terapia vai servir para isso. E aí uma outra maneira de entender o que é arte-terapia é se perguntar, qual o propósito dela, não é? Bem, a gente também vai entender isso nos próximos slides. O mais importante nesse momento é vocês entenderem quem pode oferecer, não é qualquer pessoa, e quem pode aceitar e praticar arte terapia, que no caso seria qualquer pessoa, independente de ter passado por muitos traumas ou não, tá bom? Então eu separei para vocês aqui algumas citações que eu peguei sobre o que é arte terapia. Essas citações aqui, pessoal, é por isso que está entre aspas, tá? Que são as falas de outras pessoas, de psicólogos, falando sobre arte terapia. Eu peguei 3 citações, parece muita coisa, mas eu vou ler para vocês, vai ser rapidinho. E aí vocês vão entender melhor como funciona a arte terapia. Vocês já entenderam quem pode oferecer e quem pode praticar arte terapia, não é? Mas vamos entender melhor como é que ela acontece. A primeira coisa é o seguinte, vamos entender que as artes, como toda expressão não verbal, ou seja, geralmente, né, principalmente quando a gente trabalha com a pintura ou com as artes plásticas de maneira geral, né, quando a gente trabalha ali com a modelagem de barro, quando a gente trabalha com a escultura, com a dança, não existe nesse tipo de arte, pelo menos na maioria das vezes, a questão do verbal, do falar. Então você expressa o teu sentimento não pelas palavras, mas sim ou pelo desenho, ou pela forma como tu esculpiu algo, ou pela forma como tu dançou determinado ritmo, ok? Então, as artes, como toda expressão não verbal, favorecem a exploração, expressão e comunicação de aspectos dos quais não somos conscientes. Agora, há pouco eu falei sobre o inconsciente, né? Bem, por incrível que pareça, gente, às vezes, dependendo da consulta em que tu vá, se o teu psicólogo ele te pedir para desenhar algo, claro, ele cria um ambiente para isso, ele te pede para desenhar algo, e você desenha, é provável que ele enxergue coisas naquele desenho sobre a tua mente, sobre as tuas emoções, que nem você mesmo sabe. Por quê? Porque está aqui no inconsciente, ó. Você não percebe, mas está ali. E quando por meio da arte você coloca isso para fora, é mais fácil de reconhecer quem nós somos, o que nós sentimos, e às vezes por meio da expressão da arte, nós descobrimos sentimentos que a gente nem achava que tinha. Uma outra forma de entender um pouco melhor como funciona e o que é arte terapia é o seguinte, ó. O que é arte terapia, então, de maneira geral? É uma ajuda, uma terapia para alguns, né? Como eu falei, pode ser para qualquer pessoa. É uma ajuda que utiliza as artes plásticas como um meio para recuperar ou melhorar a saúde mental. Ou seja, você pode estar bem mentalmente, mas você pode querer melhorar ainda mais, né? Então pode fazer arte terapia. Então, melhorar a saúde mental, o bem-estar emocional e social da pessoa. Os objetivos da arte terapia são os mesmos dos da psicoterapia, que é o quê? Como está aqui, ó, qual é o objetivo? Está aqui nessa citação. É melhorar a tua condição mental, é te deixar melhor emocionalmente, ou seja, você vai se sentir melhor. Por que você vai se sentir melhor? Porque a partir da arte terapia, você vai começar a entender melhor as tuas emoções, começar a lidar melhor com elas e com isso você vai se conhecer melhor. E querendo ou não, gente, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entende o nosso próprio corpo, a nossa própria mente, melhor a gente fica. Por quê? Porque a gente vai conseguir enfrentar melhor as situações, enfrentar melhor os problemas, a gente vai prever o nosso comportamento já em determinadas situações, tudo isso porque nós nos conhecemos, tá? Aí você pode agora estar se perguntando, ok, professor, eu já entendi como é, assim, quem pode ofertar arte terapia, quem pode aceitar é qualquer pessoa, você não obrigatoriamente tem que ter passado por um grande trauma para fazer, né, a arte terapia. Mas exatamente como é? Eu já entendi aqui os objetivos da arte terapia, que é melhorar o nosso emocional, para que a gente se conheça mais, mas exatamente como é o processo? Como é que é? Eu sento com o psicólogo, e aí, como é que acontece realmente a arte terapia? Então vamos realmente responder essa dúvida que deve estar pairando aí na cabeça de vocês, ok? Então, como vocês podem observar, as artes visuais são as utilizadas na terapia. Que tipos de artes? Ó, a gente fala da pintura, do barro, da colagem. Lembra que a gente até trabalhou fotocolagem semestre passado? Artes cênicas, ou seja, a interpretação, o teatro, como atuação, contos, teatro da lembrança, jogos de função, marionetes.
Com a música se utiliza o ritmo, sons, voz, instrumentos, e na escrita podem ser utilizados diferentes gêneros. A arte-terapia é uma forma de dizer a verdade brincando com o simbólico. As experiências na criação podem representar atos de agressividade, abandonos, perdas, sentimentos, e o fazem de forma indireta, sem uma intencionalidade. Então, quando o psicólogo ele cria um ambiente no caso, o seu paciente, para que esse paciente, que pode ser eu, você, se a gente resolver se consultar, porque inclusive todo mundo deveria se consultar o governo psicólogo, porque não custa nada, né? Não é para quem é doido, não é para quem tem problema, é para qualquer pessoa que quer cuidar bem da sua saúde mental. Então é o seguinte, você chega no psicólogo, ele utiliza esse processo de arte-terapia, ele cria um ambiente favorável contigo, em que ele te faz ou pintar alguma coisa, ele pede para que você pinte, ou pede para que você faça uma foto colagem, né? Vamos supor que tem várias revistas, e ele pede para que você faça uma fotocolagem com aquele material que tem ali, ou sei lá, ele coloca marionetes e ele deixa você à vontade para brincar com as marionetes, para criar um teatrinho ali com as marionetes, ou ele coloca, né, se você gosta de escrever, coloca para você escrever um conto, uma história fictícia, mas do jeito que você quiser, e a partir daquele produto que você criou, seja a pintura, seja a fotocolagem, seja o teatro que você fez com as marionetes, ele vai perceber símbolos, expressões ali naquele produto que você criou, que vai dizer muito sobre você. Então você não obrigatoriamente vai chegar para o médico, para o psicólogo e vai precisar falar, eu tenho esse problema, eu sofro com ansiedade, eu preciso melhorar nisso, na minha questão mental, na minha saúde emocional. Não. Porque muitas vezes a gente nem sabe do problema, então como é que a gente vai falar? Então não é assim. A partir daquilo que tu cria, como eu falei, seja pela pintura, ou seja pelo aquilo que tu escreveu, ele vai notar, pelo conhecimento que ele tem, algumas características ali daquilo que tu pode estar sentindo, e a partir dali é que ele vai trabalhar exatamente com o teu problema ou com a tua condição que você quer melhorar. Deu para entender mais ou menos aí? Então imagine a seguinte coisa, o psicólogo te coloca ali, né, durante a sessão para desenhar, te coloca várias tintas para você. A primeira coisa que ele vai dizer, e isso é muito importante sobre a arte-terapia, você não tem que se preocupar com a forma, ou até mesmo com o conteúdo. É realmente para colocar aquilo que a tua mente sente vontade de colocar. Então tu vai pegar a tinta, e escrever e desenhar do jeito que tu quiser, pintar do jeito que tu quiser. Não precisa se preocupar em desenhar alguém ou algo de verdade. Não precisa se preocupar com o conteúdo. Pode ser que para você até aquilo não querer dizer nada. É só colocar o que a tua mente quiser naquele papel por meio daquela tinta. Assim como se você for escrever, não precisa ser obrigatoriamente uma história com início, meio e fim, você pode só ir colocando aquilo que você pensa. Vai pensando, vai colocando, vai pensando, vai escrevendo, que a partir daquilo o médico, o psicólogo, ele vai entender muito mais atualmente. Deu para entender como funciona, pelo menos um pouquinho melhor como funciona o processo? Pois bem, é mais ou menos por aí. E a partir do momento que o paciente ele é tratado e cuidado pelo psicólogo, ele passa, como eu falei anteriormente, a se conhecer melhor, a entender as suas próprias emoções, ok? Então isso é muito importante. Agora, para já se encaminhando para o final da nossa aula, eu queria falar um pouco sobre os benefícios da arte-terapia, tá bom? Então vamos lá. Benefícios da arte-terapia. Eu peguei só alguns, tá? Eu encontrei inúmeros, mas peguei só alguns até para a aula não ficar muito longa e muito extensa. Ó, primeiro, expressão dos sentimentos que são difíceis de verbalizar. Como eu falei anteriormente, às vezes não dá da forma tradicional para a gente falar tudo que a gente sente. Às vezes nós somos travados, às vezes existe uma barreira mental que nos impede de reconhecer certos sentimentos. Então, a partir muitas vezes de uma pintura que nós fazemos, de algo que nós escrevemos ali num fluxo de consciência, às vezes naquilo eu consigo falar muito mais e de maneira muito mais expressiva do que se eu estivesse contando a minha vida para o psicólogo, tá bom? Esse segundo benefício eu acho maravilhoso, prestem atenção. Desenvolvimento de habilidades de enfrentamento saudáveis. O que isso quer dizer? A partir do momento em que tu passa a se conhecer, passa a conhecer teus medos, seus sentimentos, você começa a encará-los de uma outra maneira. Por exemplo, se você consegue perceber que você está triste, que você desenhou algo que representa a tua tristeza, ou que tu criou algo a partir do teu sentimento de tristeza, o teu inconsciente começa a entender o seguinte, que mesmo que você esteja triste, você é capaz de produzir algo bom com isso.
Porque se você está triste e lá na sua consulta com o psicólogo, mesmo a partir da tristeza, você consegue desenhar um quadro, você consegue fazer uma pintura, então aquela tristeza se converteu em um produto positivo, não é? E o teu inconsciente, ele entende isso. Então, a partir do próximo momento em que você ficar triste, o teu inconsciente vai te dizer o seguinte: olha, você está triste, mas a partir daqui você pode criar algo bom. É a ideia da criação, é criar coisas boas a partir de coisas ruins. Esse talvez seja um dos principais fatores que faz a arte ser incrível, né? Porque a arte, muitas vezes, ela é a criação a partir de sentimentos que naturalmente nem são tão bons assim. Aqui fala, né, sobre a exploração da imaginação e da criatividade, algo óbvio, porque você vai estar trabalhando outros campos da tua mente, principalmente o campo da criatividade, da criação, então vai fazer com que a tua mente se expanda, compreenda melhor a si mesmo e o mundo ao seu redor, melhora a autoestima e a confiança. E aqui, pessoal, tem muito a ver com o ponto 2, porque é o seguinte: a partir do momento que você consegue criar algo, né, mesmo que venha de sentimentos ruins, mesmo que venha da tristeza, da dor e tudo mais, mas que você consegue produzir algum tipo de arte a partir daquele sentimento, o teu inconsciente internaliza o seguinte: que você tem capacidade de criar coisas boas, de criar coisas positivas. Então, mesmo que você vai enfrentar no futuro momentos difíceis, o teu inconsciente já vai entender, como eu falei no ponto 2, que você pode superar aquilo criando coisas bacanas. Então, você melhora a sua autoestima, porque você se sente mais capaz, ok? E a sua confiança em si mesmo. E aí vamos para o quinto ponto, que é a identificação e esclarecimento de preocupações. Porque é o seguinte, pessoal, quando eu consigo colocar no papel, ou quando eu consigo colocar numa interpretação, numa dança, qualquer tipo de arte, os sentimentos que antes estavam aqui dentro, ou seja, eu tiro daquilo que é interno a mim, da minha mente, e externalizo. Vocês acham que é mais fácil eu compreender os meus sentimentos, meus problemas, quando eles estão aqui dentro ou quando eles estão aqui fora? Onde que é mais fácil visualizar e compreendê-los e entendê-los? É quando ele está aqui fora, porque eu consigo vê-lo de maneira mais clara, mais objetiva. E a partir daí eu começo a compreender melhor a mim mesmo. Então eu identifico o meu problema, as minhas preocupações e compreendo melhor como enfrentá-las, tá bom? Então, de maneira geral, é assim que funciona a arte-terapia, é a partir da criação de arte por meio daquilo que nós sentimos e que muitas vezes nem sabemos que estamos sentindo, tá? Desculpa se está travando muito. E agora, para encerrar realmente a nossa aula, olha, agora é com vocês, pessoal. Agora vamos colocar a arte-terapia em prática, tá? Eu queria muito que vocês realmente aceitassem a proposta dessa aula de hoje. Então, qual é a proposta da aula de hoje? Eu sempre dou assim, eu sempre fazia isso no primeiro semestre, eu vou continuar fazendo. É o seguinte, prestem bem atenção. Vocês têm duas opções, como eu sempre fiz com vocês. A primeira é a seguinte: você pode só fazer o resumo da aula. Tudo isso que eu vou falar vai estar no link no grupo, tá? Como eu sempre faço. Tudo pelo link. No link você vai ter duas opções de atividade. No mesmo link, você clicou, está lá a atividade, e você tem as seguintes duas opções. Você pode escrever só o resumo, tá bom? E aí, se você for escrever só o resumo, você realmente tem que se garantir no resumo, tem que dar os mínimos detalhes dessa aula para ganhar um 10, tá bom? Porque você só vai fazer isso de 0 a 10. Tem que ser um resumo incrível, explicando detalhe por detalhe da aula, resumindo detalhe por detalhe da aula, para ficar com 10, tá? Eu não vou aceitar menos do que isso, algo menos com qualidade menor do que essa. Então tem que ser realmente um resumo legal para ficar de 0 a 10. Se você é daqueles que gosta de praticar arte, que gostou da proposta da aula, vai ter a segunda questão, que é uma outra opção. Professor, então eu posso fazer ou a primeira ou só a segunda questão. É isso mesmo. Ou você faz só a primeira, ou você faz só a segunda. E se você quiser as duas, para ficar com uma pontuação extra, também pode, tá? Então, o que é a segunda questão? Porque, na verdade, a segunda questão é dividida em 2 pontos. Vocês vão entender lá. Que é o seguinte, eu quero que vocês, na segunda questão vai ter a opção para você enviar uma foto pelo Google Formulário. Clica lá no ícone, vai aparecer a opção para enviar uma foto, tá bom? Você vai enviar uma foto do quê? De um tipo de arte que tu criou aí dentro da tua casa e que tu separou um espaço da tua casa para colocar essa arte. Peraí, professor, não entendi ainda. Vamos lá, então.
O tema é arte terapia. Eu queria que vocês praticassem esse caso. Vocês não têm nenhum psicólogo em casa, mas pelo menos praticar um pouquinho. Como? Criando alguma coisa. O que vier na cabeça de vocês da maneira como vier. Foi o que eu falei. Eu não estou preocupado com forma, não estou preocupado com conteúdo. Eu quero apenas, por exemplo, se você for pintar alguma coisa, que você pegue um papel e desenhe exatamente o que você tiver vontade de desenhar, o que a sua mente pedir para desenhar. Depois que você desenhou, você vai pegar um espaço da sua casa e vai colocar esse desenho e deixar ali naquele ambiente. Vai tirar a foto e vai me mandar não só a foto do desenho, mas a foto de onde ele está. Por quê? Porque a proposta da atividade é que você crie algo e deixe visível para você durante a sua casa, para que ao longo dos próximos dias você possa estar visualizando aquilo que você criou. Por quê? Para o seu cérebro identificar a tua capacidade de criação, tá bom? Então é criar algo. Quem gosta, por exemplo, mais de mexer até mesmo que também é artes plásticas, na questão de, por exemplo, pegar alguma garrafa, né, e pintar e modificar e transformar uma garrafa em um outro objeto. Alguns de vocês sabem fazer isso. Se quiserem fazer assim também, enfim, o tipo de arte que vocês vão fazer são vocês que escolhem, tá? Seja apenas o desenho, a pintura, a questão da modelagem, a questão da fotocolagem, vocês decidem, mas o importante é que vocês coloquem isso visível, bem visível, em algum local na casa de vocês, ou no quarto, ou na sala, e me mandem a foto de como e onde ficou essa arte que você criou. E aí, isso é a segunda questão, e aí a terceira questão seria você escrever, porque na verdade, como eu falei, a segunda questão é dividida em 2 pontos. É você mandar essa foto, e aí vai ter um espaço lá para você escrever como você se sentiu ao criar aquilo. Se você conseguiu identificar algum sentimento naquilo que você criou, deu para entender a proposta? Então, 2 opções mais uma vez. Primeira questão, você escolhe se faz ela, é o resumo, tá? Fazer o resumo da aula bem detalhado, ou você manda a foto de algo que você criou no ambiente onde ele está e você escreve, vai ter lá a opção para você escrever, e vai escrever como você se sentiu ao fazer essa proposta, ao criar isso e deixar no local visível da tua casa, se você sentiu algo, se você conseguiu identificar algum sentimento, enfim. Essa é a ideia, tá, pessoal? Peço desculpas. Demorei um tempo aqui na explicação da atividade, mas para não ter nenhuma dúvida, espero que não tenha ficado. Então é isso, até a próxima aula e tchau!